Caro presidente desta sessão, senador Pedro Taques, senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores desta casa, nós retomamos as atividades legislativas deste semestre e penso que boa parte dos nossos companheiros, companheiras, dos servidores, das pessoas que precisaram de alguma maneira fazer deslocamento para os seus estados, de usar de novo o aeroporto de Brasília e verificar, senador Tomás Correia, que as escadas rolantes não funcionam. Faz meses, o senhor está recém chegando aqui na suplência do nosso grande líder, senador Waldir Raupp, representando Rondônia, e há meses que a escada rolante do aeroporto da capital federal não funciona. Meses, e parece que a justificativa é apenas uma peça. Esse é um detalhe de uma infraestrutura que faz amargar e sofrer usuários de um serviço público e que nós pagamos taxas aeroportuárias elevadas para uma boa administração para recebermos um bom serviço. Da mesma forma, hoje, precisando de um serviço profissional, a pessoa só pôde chegar ao trabalho em Brasília às 11 horas da manhã, depois de ter apanhado um ônibus no bairro, na cidade satélite de Planaltina, e chegar até aqui, ao plano piloto, ficou trancada durante, eu diria, 3 horas dentro de um ônibus, de pé, sofrendo da coluna e tendo problemas de saúde. Além disso, senhoras grávidas, em que nem a civilidade e a cidadania respeitam para ceder o lugar. De novo, um problema de logística e de falta de respeito com o cidadão. Aqui, tudo nas barbas do poder, junto na capital federal, onde tudo se decide. E, felizmente, hoje está se reunindo aqui no Senado também uma audiência pública para debater um outro problema, que é a questão da telefonia. E eu faço toda essa referência para dizer que eu preciso resgatar e homenagear a iniciativa da OAB do Rio Grande do Sul, sob a presidência do seu líder, Cláudio Lamaque, que foi lá que começou o movimento de ir pela via judicial a reclamar o direito do cidadão que compra um serviço que não era atendido, sem a cobertura daquilo que se pagava para ter a devida cobertura. Só depois que a OAB do Rio Grande do Sul tomou essa iniciativa em defesa dos consumidores, é que a ANAC, a Anatel, melhor dizendo, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, acordou para o problema e entrou em ação, gerando, então, uma decisão nacional que está agora também sendo discutida aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia, que interessa ao cidadão. E tudo isso faz o quê? Acordar e lembrar do mau funcionamento ou de um funcionamento débil, fragilizado das agências reguladoras, senadora Luísa Nunes Ferreira. Vossa Excelência teve digamos, a iniciativa oportuna e louvável de solicitar uma audiência pública com o Tribunal de Contas da União para que nós examinássemos a situação das agências. E olha que as duas melhores avaliadas pela visão do Tribunal de Contas eram exatamente a Anatel e a ANEEL, Energia Elétrica e Telecomunicações. Mas ela estava, parece que, desacompanhando, não estava atenta aos problemas da área de telecomunicações. E, por isso, a OAB do Rio Grande do Sul tomou a iniciativa lá e aí a Anatel é que acordou e tomou essas decisões. Felizmente, o Senado também está debatendo na Comissão de Ciência e Tecnologia essas questões junto com o ministro das Comunicações, ministro Paulo Bernardo. É importante também reconhecer não só a questão da oferta do serviço, mas ver o lado das empresas operadoras, porque para terem torres, elas precisam de licença das administrações dos municípios. Ora, se a balbúrdia jurídica, de autorização, de meio ambiente, de área de todos os tipos, fiscal, não concede a eles, às empresas operadoras, como vão executar aqueles investimentos que está programado. Então, não adianta a empresa se comprometer com aquilo se as condições
condições factuais não permitem que façam. Então, eu estou dando apenas um panorama desta nossa retomada para dizer que temos pela frente desafios enormes com Copa do Mundo, com Copa das Confederações, com Olimpíadas, mas precisamos urgentemente trabalhar e investir na infraestrutura deste nosso país. Aliás, uma prova dessas deficiências foi vista agora, nesta paralisação dos caminhoneiros, que nos últimos 3 dias uma greve paralisou a distribuição de mercadorias, causando atraso nas viagens de muitos brasileiros, transtornos nos deslocamentos até de pessoas doentes nas principais estradas do país. Greves são legítimas e não temos uma regulamentação sobre o que é serviço essencial ou não para determinar os limites dessas paralisações. O problema é que a greve é o último recurso de uma categoria que faz a paralisação para chamar a atenção do governo. A greve dos caminhoneiros paralisou 80% da categoria dos motoristas de cargas e, mais do que isso, foi um movimento, senhoras e senhores senadores, que serviu para mostrar, mais uma vez, o quanto o país é refém do sistema de rodovias. As estradas brasileiras são o principal meio de transporte de mercadorias e passageiros. 70% das cargas que cruzam o Brasil utilizam as rodovias para atingir o destino final, seja nos mercados de distribuição interna ou mesmo nos portos para exportação. Nas últimas décadas, deixamos de criar alternativas a este modal de transporte, o rodoviário, que nem sequer mantemos em boas condições. Mais de 74% das rodovias apresenta problemas e 40% das estradas são consideradas ruins ou péssimas. Em tempo de greve, o transporte de alimentos perecíveis é um dos setores mais prejudicados. Durante a paralisação de 7 dias dos caminhoneiros, a indústria avícola, por exemplo, registrou problemas no transporte de ração para a criação de frangos e também transporte de animais vivos para a agroindústria. E mais, segundo a Associação Gaúcha de Laticinistas e de Laticínios, os produtores de leite do Rio Grande do Sul contabilizaram prejuízos de mais de 6 milhões de reais por dia, pois foram impedidos de realizar a entrega do leite às indústrias. Na região noroeste do meu estado, o Rio Grande do Sul, produtores de leite da cidade de Birubá e Juí tiveram que jogar o leite fora para equacionar o problema de espaço nos reservatórios das propriedades. Em greve, aliás, essa greve iniciou como forma de protesto contra a mudança na legislação da jornada de trabalho dos caminhoneiros. A Lei 12.619, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, estabelece que a cada jornada de trabalho o motorista de caminhão precisa ter 11 horas de descanso e a cada 4 horas trabalhadas, ou seja, a cada 4 horas que ele dirige, o motorista precisa descansar meia hora. Mas aí, de novo, o governo deveria fazer as paradas de repouso para os motoristas, responsabilidade do poder público. Agora, com o final do movimento acertado pelo ministro dos Transportes, Paulo Passos, o governo e os motoristas vão discutir a melhor forma de aplicar essa lei. O governo federal pediu prazo até 8 de agosto para negociar e mais 30 dias para concluir os trabalhos de revisão para a aplicação dessa lei. Espero que não seja necessária uma nova greve para que a solução venha. Os caminhoneiros querem maior prazo para a implementação da Lei 12.619 e argumentaram que as rodovias brasileiras não têm infraestrutura adequada para que as novas regras sejam cumpridas. Segundo reportagem do jornal Zero Hora de Porto Alegre, na ocasião da aprovação da lei, a presidenta Dilma Rousseff vetou o artigo que previa a construção desses postos de descanso. As novas regras, eu entendo, vieram para toda a produção dos motoristas de caminhões e também dos outros motoristas que usam rodovias, aliás, nós também. O número de acidentes nas estradas brasileiras, resultado de longas horas de trabalho e agravado pelo uso de drogas para manter o motorista alerta, é muito grande. É uma lei correta e precisa ser aplicada. Mas, volto a dizer, precisaríamos de ter um sistema rodoviário onde os motoristas pudessem trabalhar em melhores condições e com locais onde poderiam parar para o descanso. Hoje, o que temos é uma malha rodoviária precária, quase arcaica, se comparada com outros países, sem locais de repouso, sem polícia, sem policiais rodoviários suficientes para a fiscalização e sem a garantia de um mínimo de segurança. É mais uma lei boa para um país cheio de imperfeições e necessidades. Diria até uma lei até perfeita. Foi uma greve que mostrou uma das principais deficiências do nosso país. A logística brasileira, como disse no início deste pronunciamento, é um dos fatores que emperram o crescimento econômico, encarecem nossos produtos no mercado interno e no mercado externo. Mas o problema causado pela greve
greve dos caminhoneiros não é isolado. Outras greves, presidente Pedro Taques, principalmente no Serviço Público Federal, estão causando enormes prejuízos ao país e não só prejuízos econômicos. O movimento de paralisação dos professores universitários já completou mais de 3 meses e parece não estar próximo do fim. A proposta do governo federal, anunciada na semana passada, não foi aceita por boa parte das universidades. Mesmo que as atividades fossem retomadas hoje, o ano letivo universitário só deve acabar no ano que vem, um claro prejuízo para todos os alunos e também para os servidores e para os próprios professores. Além dos professores, os técnicos administrativos das universidades federais estão em greve desde 11 de junho. Em algumas universidades, a paralisação dos servidores também atrapalha o calendário, já que serviços como o lançamento de notas e matrículas já começam a ficar comprometidos. E olha que os professores são apenas um dos 29 setores do funcionalismo paralisados neste momento. 29 setores do setor público estão paralisados por greves. Muitas categorias de servidores mantêm a greve porque o governo federal decidiu suspender as negociações que devem ser retomadas somente a partir de 13 de agosto e o Ministério do Planejamento ainda não apresentou uma proposta às categorias que estão paralisadas.